Olá pessoal, tudo bem? Seu amigo e irmão em Cristo Jesus, amigo, o irmão Wellington Ramos. Mais uma vez, estou de férias aqui no estado de Alagoas, mas sempre transmitindo a palavra, o conhecimento, levando à luz o esclarecimento, porque isso aí é um dever do cristão onde ele estiver. O cristão não foi chamado para, em Cristo, viver limitado, centralizado dentro de nenhum ambiente, subjugado a nenhuma regra e normas de nenhum sistema. O cristão ele é chamado para viver uma vida ampla, abrangente, na liberdade em Cristo com Cristo. E essa liberdade em Cristo ela vai muito além do que as fronteiras denominacionais, do que os limites da restrições denominacionais. A liberdade e a abrangência em Cristo, ela é muito maior do que essa centralização numa bolha denominacional que as pessoas vivem. E como cristão, vivendo a liberdade e a abrangência em Cristo, aonde quer que eu esteja, com quem quer que for, eu peço a Deus sabedoria para levar, transmitir o conhecimento para as pessoas. O conhecimento que liberta, o conhecimento de Cristo, o conhecimento que leva o homem a uma vida de fé, de esperança, garantia da salvação, segurança da vida em Deus e com Deus. Essa fé que tem que ser pregada, anunciada ao mundo. É a fé por onde o homem vai alcançar o dom gratuito de Deus. É a fé que levará o indivíduo a uma vida reconciliada com Deus. É a fé que vai dar esperança ao indivíduo para que ele seja livre e liberto de um juízo, de uma sentença para uma condenação eterna. Essa fé que precisa ser divulgada e levada a toda criatura, em todo o lugar. Essa fé que o Evangelho nos revela. Essa fé que o Evangelho nos convida a crer. Essa fé por onde o Evangelho nos mostra que alcançaremos o dom gratuito de Deus, a salvação, para a vida eterna. Esta fé é em Jesus, é dentro do conhecimento de Cristo, o que Cristo representa para a humanidade. Qual a importância de Cristo na humanidade? O objetivo de Deus, o Pai, enviar o Filho para a humanidade. A obra de Deus que nós precisamos levar ao conhecimento do povo que já está feita. Essa obra já foi feita, concluída, realizada. A obra de Deus, por onde o homem é salvo. Esta obra que temos que anunciar ao mundo, esta obra é Cristo. Cristo é a obra de Deus, por onde o homem é salvo. O único meio, não tem outro. Foi o próprio Deus que executou essa obra. Foi o próprio Deus que proporcionou o homem salvação por meio dessa obra. Esta obra é o único meio de salvação que o homem pode encontrar e ter a esperança de ser livre da condenação, para poder passar de uma situação de condenação, de juízo, para passar para uma situação de vida e vida eterna com Deus, pela obra de Deus, que é Cristo. E essa obra é o alvo da fé. É por isso que essa obra tem que ser levada ao mundo inteiro, anunciada, propagada, divulgada, levada ao conhecimento das pessoas. A obra de Deus que o homem, por onde o homem encontra a salvação. Essa obra é Cristo. Então, o único meio do homem perdido, seja qual for e quem quer que seja ele, o único meio desse homem voltar a Deus é pelo conhecimento dessa fé, que leva o homem a colocar sua esperança, a confiança na obra de Deus, por onde ele é salvo. E essa fé, essa obra, tem que ser anunciada ao mundo. E é isso que eu peço a Deus, sabedoria, para levar o conhecimento dessa obra às pessoas. Por onde as pessoas serão salvas? Sairão da realidade miserável que estão, espiritual. E verdadeiramente serão transportados de uma situação para outra, onde vão sair da condição que estão, quando crer em Jesus,
a obra de Deus. Eu acho interessante que o próprio Jesus vai dizer isso. A finalidade da nossa fé nele é essa. É ser livre de um juízo, é sair de uma situação, é ser mudado o nosso destino. É para isso que precisamos crer em Jesus. Eu acho interessante, se você abrir sua Bíblia, lá no livro de João, capítulo 5, versículo 24, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 5, versículo 24, o próprio Jesus, o que está ali registrado é a palavra do próprio Jesus, o que ele ensinou, o que ele ensina para o homem chegar a Deus. Escuta aí o que Jesus vai dizer, João 5, 24. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Essa é a mudança no lado espiritual, a realidade de Deus, que o homem vai ter quando crê, quando tem o conhecimento da fé, quando se converte à fé, quando adere à fé e passa a viver sua vida por fé na obra de Deus que é Cristo, o homem é mudado a situação dele. Ele não precisa agora criar uma ideia de viver regras, métodos para poder isso acontecer. A transformação da vida do homem perdido para com Deus, ela acontece no momento que o homem crê em Jesus Cristo e mantém essa vida de fé, perseverando até o fim, vivendo nessa fé, nessa esperança e sendo prudente para não se desviar, não seguir outro meio, outro caminho, outra direção, outra estratégia, nem seguir visão, revelação de ninguém que diz que Deus está mandando, revelando, trazendo. O homem tem que ser prudente a andar e se manter na fé, para não apostatar dessa fé. Esse é o único meio que faz o homem ser mudado a situação dele para com Deus. Ele não precisa crer em Jesus e se filiar, escravizando-se no sistema religioso, a cumprir regra, norma, viver credo, dogmas, e viver formalidade, religiosidade, e valores e princípios, e uma vida presa, escravizada no legalismo religioso. Não. A vida com Deus não é por esses méritos. A vida com Deus é por meio da fé. Essa fé que nós precisamos ter no conhecimento, porque a fé, ela só é gerada pelo conhecimento que você tem que ter através da mensagem do Evangelho. É que leva você ao conhecimento dessa fé, por onde você vai ser agraciado com o dom gratuito de Deus, a salvação. Pela graça sois salvos. Mediante o quê? A fé. Essa fé não é uma fé que o mundo vive em dogmas, em credos, em crenças, em objetos, em rituais, em lugares, em cerimoniais, em coisas que o povo coloca a sua fé. Essa fé, por onde alcançamos o dom gratuito de Deus, é a fé em Jesus Cristo. É a fé que o Evangelho nos convida a crer. É o alvo, é o caminho, é o lugar onde devemos estar com a nossa confiança em Deus, que o Evangelho mostra Jesus. Então, quando nós ouvimos de Cristo pelo Evangelho, e cremos com o coração, com o entendimento, compreendendo o que Deus fez, e aí nós assumimos diante do mundo inteiro a nossa vida de convicção de fé em Deus por Cristo, não mais por conceito religioso, por prática religiosa. A internet caiu aqui, mas voltou já. Vamos continuar. A fé em Deus que nós precisamos viver é a fé em Cristo, no entendimento do que Ele fez, executou, para que isso venha a ser a confiança que nós devemos ter de estar com a nossa vida com Deus, pelo que Jesus fez. Não é uma fé vivida dentro de credo, de dogmas, de rituais, de cerimoniais, de igreja, de religião. Isso que o povo vive é anátema. O povo pensa que estão indo a Deus, escravizando sua vida, dedicando sua vida, vivendo zelo, vivendo o amor, centralizando, devotando suas vidas, como se fosse para Deus, dentro de regras e normas do sistema religioso, onde o legalismo, onde as pessoas são escravizadas no legalismo religioso. A fé que nos leva a Deus é a fé que vem pelo ouvir a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho que nos mostra Cristo, que nos leva a Cristo, que nos convida a colocar a nossa vida devota, consagrada a Cristo, que nos leva a viver a nossa vida de prudência na palavra de Cristo. Não é uma fé que convida você a se enclausular dentro de um sistema religioso,
E se submeter à regra, cumprir norma, cumprir obrigação, cumprir mérito, cumprir virtude, cumprir compromisso para poder a sua vida com Deus ser realizada. Isso não é o que Deus pede. A nossa fé em Jesus Cristo, ela tem que ser vivida por fé naquilo que já foi feito. Não viver uma vida por fé fazendo algo para achar que isso vai ser mérito para nos levar a Deus. A nossa vida de fé em Deus, ela tem que ser vivida para que a nossa comunhão com Deus esteja realmente, verdadeiramente ligada com Ele, que estejamos na comunhão com Ele, que estejamos na promessa dEle, que estejamos na segurança dEle. A nossa vida de fé em Deus, para ser vivida pelo entendimento de Cristo, aquilo que o Evangelho mostra. Não é uma vida de fé escravizada em ritual, cerimonial, em sacrifício, em flagelo, em penitência, em cumprir obrigação religiosa e cumprir tabela de culto, cumprir compromisso religioso, viver obra religiosa, cumprir a formalidade religiosa, estar dentro do ambiente religioso como se fosse ali o lugar central para uma vida com Deus, para servir, adorar, buscar, encontrar e viver para Deus. Isso não é a fé que Deus nos pede. A fé que Deus nos pede é a fé em Cristo, que nos leva a ter a ousadia, a estar firme, constante e abundante, sabendo que a nossa vida está em Deus por Cristo. Que todo o mérito, que toda a virtude, que toda a obra que precisávamos para poder chegar a Deus foi feita por Ele. O mérito, a obra, a virtude não é nossa, é Cristo. Então nós temos que viver nessa esperança de fé em Cristo, sabendo que tudo Ele fez para me conduzir a Deus o Pai, me livrando do juízo, da ira de Deus, nos livrando da sentença, da culpa, do pecado que leva o homem à condenação. Jesus é quem nos justifica, quem nos santifica, quem nos purifica, quem nos absolve do juízo, quem nos garante para a salvação, quem nos reconcilia com Deus. É Cristo, isso é por fé. Isso é eu crendo no que Ele fez, que o Evangelho revela. A manifestação da revelação de Deus está no Evangelho. Todo o mistério de Deus que estava em oculto para o homem ter o conhecimento para chegar a Ele, foi manifestado e revelado pelo Evangelho, que o próprio Jesus Cristo veio pregando e anunciando, trazendo o conhecimento de Deus para o mundo. A palavra de Deus diz lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17 ao 14, que a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A verdade que foi anunciada por onde alcançamos a graça de Deus, foi Jesus que trouxe, porque Ele é essa graça. Jesus é a graça de Deus. E o homem não vai encontrar a graça de Deus praticando isso, entrando naquele lugar, vivendo naquele outro, porque a graça de Deus é Cristo. Quando eu estou em Cristo, estou na graça de Deus. Quando eu estou em Cristo, por fé, eu estou na bênção de Deus. Quando eu estou em Cristo, por fé, eu estou na comunhão com Deus. Não é eu tendo que me submeter a ritual, a religiosidade, a cerimonial, a cumprir regra, meta, norma, estar dentro daquele ou daquele outro lugar, para encontrar Deus, para adorar a Deus, para servir a Deus, para buscar a bênção de Deus. Em Cristo, tudo isso eu descanso, porque isso já está garantido na minha vida. A bênção de Deus, a proteção de Deus, eu não preciso de galho de arruda, de pião roxo, de crucifixo, de água benta, de rosa santa, rosa ungida, sal grosso. Eu não preciso de campanha de libertação, campanha de quebra de maldição, eu não preciso de campanha de vitória, eu não preciso estar dentro de culto para poder alcançar a proteção divina. Tudo isso já está na minha vida por Cristo. Quando eu creio nele, a bênção, a graça, o amor, a misericórdia, tudo de Deus é na minha vida agora, do lado da bênção para a vida eterna. Eu não preciso. Então é isso que as pessoas precisam conhecer. Essa é a verdade que nós precisamos pregar para o mundo e pedir a Deus sabedoria para pregar a verdade, levar o conhecimento para as pessoas, para libertar as pessoas dessa escravidão que estão aí aprisionadas no sistema religioso, com a vida centralizada, subjugada como robôs, alienados, vivendo presos como um negócio dos homens, no domínio, na autoridade dos homens, cheio de compromisso, de obrigação, de reta, de meta, a cumprir como se fosse para Deus. O povo é escravizado. A nossa vida com Deus, ela é libertação. A nossa vida em Cristo é a libertação, é a vida ampla, abundante. Não é uma vida escravizada, centralizada num ambiente religioso, numa bolha religiosa restrito
exclusivamente vivendo centralizado naquela rotina maldita da formalidade religiosa. A nossa vida com Deus não é isso. Jesus não veio convidar ninguém a viver essa vida maldita dentro da religião como se fosse para Deus. A vida para Deus é em Cristo. E a vida em Cristo não é essa vida que o povo vive no sistema religioso, na formalidade, o enrobor, os produtos da religião, o enrobor do sistema, que anda como o sistema determina, que vive dentro do padrão do sistema. Não. O padrão do sistema não é o padrão de Deus. A vida do sistema não é a vida com Deus. A regra do sistema não é a regra de Deus. Aprenda de Cristo, conheça a verdade e seja liberto. Então eu peço isso a Deus, que me dê a sabedoria para eu ministrar cada vez mais, com mais sabedoria, com mais graça, essa verdade. Não levando sermão moral para o povo, deixe de beber, deixe de roubar, deixe de fumar. Você vai para o inferno porque está aí nesta vida do bar, nessa macumba. Não, não foi isso que Jesus mandou pregar. Jesus não mandou pregar sermão moralístico para ninguém. Porque para o homem ir para o inferno não é quem está dentro da macumba só. Não é quem está na mesa de bar. Não é quem está idolatrando e se prostituindo. Toda a humanidade, independente de onde esteja, o que esteja fazendo, qual seja a posição e a classe social, toda a humanidade está condenada ao inferno. As pessoas precisam entender isso. Tem gente que acha, pelo fato de deixou de beber, deixou de roubar, deixou de fumar, agora vive numa vida religiosa, se colocou como membro, aderiu a uma igreja, a um sistema religioso e passou a viver aquela formalidade de vida religiosa. Essa pessoa agora entende que agora está salva, está em Deus, servindo a Deus. Essa é a mentira que o diabo coloca na mente das pessoas, entenebrecendo o entendimento das pessoas, tirando as pessoas do conhecimento da verdade. Aonde as pessoas se gloriam não é em Cristo. Aonde as pessoas se refugiam, se conduzem, se dirigem para a vida com Deus não é por Cristo. É pelos méritos dela, pelas obras dela, pela religião dela, pela formalidade religiosa dela, pelo centro religioso, onde elas vivem a formalidade de vida consagrada a Deus, nos seus centros religiosos e igreja. Elas acham que estão guardadas, protegidas na segurança e na esperança da vida com Deus eterna, dentro desses ambientes, por meio dessa vida centralizada no legalismo religioso, no ativismo religioso. Não. Isso não caracteriza a vida com Deus. Não é por aí o princípio da vida com Deus. O homem, ele esteja onde estiver, ele continua perdido, afastado, indo a juízo, sofrer a ira de Deus. É Cristo o único meio de salvação. Não é Cristo e religião. Não é Cristo e obra religiosa. Não é Cristo e viver formalidade do sistema religioso. É Cristo, irmão. Jesus não nos convidou a crer nele, ele está preso numa vida maldita dentro da formalidade religiosa para viver a vida consagrada e santificada a ele. A vida em Cristo consagrada, santificada, é em Cristo, guardando e praticando a palavra dele, que é a luz e lâmpada que tem que guiar o nosso entendimento, iluminando, para a gente ser guiado por ela. Não é guiado pelo sistema e a formalidade religiosa estabelecido pelo homem dentro dos centros de igreja que dizem que é casa de Deus, onde o povo está lá preso, robotizado, impedidos da glória de Deus, do conhecimento de Deus, da vida com Deus. Essa é a estratégia do maligno. Eu quero convidar você. A vida reconciliada com Deus, ela vai ser real na sua vida, no seu viver, quando a sua mente for iluminada pela verdade do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus, por onde você vai ser salvo. Quanta gente se gloriando, achando que é salvo, que é de Deus, porque diz que é escolhido, porque diz que é predestinado, porque está dentro de uma igreja vivendo uma vida formal, e isso faz ele ter a sensação de que está na presença de Deus, porque é um robô escravo da vida religiosa, porque cumpre a formalidade religiosa, porque vive os usos e costumes da vida perfeita na religião aos olhos deles. Quantas pessoas estão se gloriando nisso? E perdida de Deus, por não conhecer a verdade, o coração endurecido, o entendimento corrompido da verdade por onde o homem vive a vida com Deus. Por quê? Porque eles não dão ouvido à verdade. A mente desse povo está cauterizada pelo sistema religioso. Esse povo está alienado, robotizado. São membros, propriedade, negócios do sistema. Eles vivem a vida dele como se fosse para Deus, pela regra do sistema. Não é por Cristo.
Porque Cristo não convida ninguém a viver uma vida de fé em Deus em nada disso que vocês vivem no sistema. Essas manifestações, esses eventos, essas muitas manifestações religiosas em nome de Deus, nada disso Deus recebe. Tudo isso é só para vocês viverem no engano e na mentira. Não adianta tanto choro, tanto grito, tanto culto de louvor, tanto culto de adoração, tanta gente dizendo que se converteu a Cristo, enchendo de igreja e vivendo aquele ritual de adoração de igreja. Nada disso Deus está recebendo. Sem o conhecimento da verdade por onde você chega a Deus, você continua perdido de Deus. Do que adianta o cara escravizar a vida dele em culto, em atividade de culto, em formalidade de culto, em vida de igreja, em regra, em norma e ativismo religioso, cumprindo o legalismo e vivendo escravizado no legalismo religioso, sem o conhecimento da verdade, porque quando ele conhecer a verdade, ele vai ser livre disso. Tudo isso é prisão mental, espiritual. Nada disso Deus pede. Isso aí é quando o diabo escraviza as pessoas mentalmente, no campo mental, com a mentira do diabo fazendo o povo pensar que é verdade. A vida com Deus não é isso que o mundo vive nas suas religiões católicas, evangélicas, espíritas, budistas, mormon, testemunhas de Jeová, islamismo, candomblé, seja lá qual for o sistema religioso que o povo vive achando que está vivendo e buscando proteção, adorando a divindade. A vida de adoração à divindade, ao Deus verdadeiro, é em Cristo, por Cristo. Quando nós conhecemos a verdade, somos libertos. Libertos de tudo isso. Então esse é o meu pedido a Deus, que me dê sabedoria para eu pregar o Evangelho para as pessoas. Não para chegar às pessoas e dar uma lição de sermão moral. Não para falar às pessoas da bebida, da comida, do vestir. Porque o reino de Deus não consiste no comer, no beber, no vestir. O reino de Deus não é isso. Não é por aí que o homem vai se submeter ao reino de Deus. Não é ele deixando de comer isso, de beber aquilo, de viver assim, não. É ele tendo a libertação na mente. O homem tem que ser transformado, não é no interior. Tem muita gente bonita transformada, de paletó, gravata, roupas elegantes, composta. Tem muita gente bonita falando bem, se comportando bem. Tem muita gente bonita no exterior, vivendo uma vida formal, educada, exemplar, íntegra, justa, santa, fiel. No exterior. O interior só é transformado quando o homem conhece a verdade do Evangelho. Ele pode estar com a roupa suja, com a roupa rasgada, ele pode estar de bermuda, ele pode estar sem camisa, ele pode estar dentro de uma vida que os que vivem presos em igreja digam, não é de Deus, não é do diabo. Olha, não está na igreja não, porque a igreja não é um lugar de segurança da vida com Deus. A igreja não é um lugar que Deus manda o homem ir para estar vivendo com ele. A igreja não é o centro da vida de comunhão com Deus. É Cristo. O homem pode estar com força, transformado em Cristo. O que vale é o entendimento dele, irmão. Não é a formalidade de aparência visual que ele está vivendo. É o que ele entende no seu entendimento, entendimento transformado. Do que adianta o apóstolo Paulo, tão bonito, tão formal, tão zeloso da religião farisaica, perdido de Deus, precisou ter o conhecimento de Cristo, para que aí sim ele pudesse ter a vida com Deus. Mas na vida que ele vivia na formalidade, no entendimento corrupto que ele vivia, achando que era de Deus por meio da religião, na prática, na devoção, no zelo, na vida centralizada na religião, Paulo continuava perdido, como qualquer um. E ele achava que era de Deus e os outros não. Todos estão perdidos de Deus, irmão. Esteja onde estiver. O único lugar que o homem pode encontrar a vida com Deus é em Cristo. Do que adianta Nicodemos? Tanta teologia, tanto conhecimento, tanta técnica, tanta sabedoria humana. O mestre da lei, Nicodemos, perdido de Deus. Foi preciso Jesus dizer a ele que ele teria que nascer da água do Espírito para poder entrar, estar em comunhão com Deus. Pelo novo nascimento, não é a religião, não é dentro de ritual de religião, não é batizado dentro de água por homem em religião. O novo nascimento não é de batismo de água feito pelo homem. O novo nascimento não é o homem se filiar e aderir a uma igreja. O novo nascimento não é a pessoa deixar de roubar, de beber, de fumar e ser um membro de uma igreja religiosa, seja evangélica ou católica. O novo nascimento é quando o homem nasce da água e do Espírito. A água é a palavra, que nós vai ser purificado e a nossa vida vai ser alimentada, saciada. A palavra de Deus que ilumina o nosso entendimento e que nos tira do engano e da mentira das trevas. E o Espírito é o Espírito Santo que passa a habitar em nós.
Quando nós cremos naquilo que a palavra revela, quando nós cremos na palavra, o Espírito Santo habita em nós e nos torna membros, filhos, propriedade, herdeiros da promessa de Deus. A água é a palavra, a pregação do Evangelho. O Espírito é o Espírito Santo que faz esse indivíduo que crê na palavra ter a convicção da reconciliação com Deus e passa agora a ser selado em propriedade de Deus, garantido por Deus com esse batismo. Não é dentro de ritual religioso de nenhuma igreja feita por nenhum líder religioso, porque Jesus não deu essa autoridade a nenhum homem na terra. A autoridade, a missão, a incumbência que Jesus nos mandou foi pregar o Evangelho. Fora disso, quem faz é ele o impossível. Aí o povo fica querendo ser autoridade de Deus, determinar de Deus para o povo isso, aquilo é para o outro, garantir o povo um novo nascimento por ritual religioso feito por homens pecadores que nem em comunhão com Deus estão. O povo fica querendo ser autoridade de Deus, chamando o povo para se submeter a eles, escravizado por eles, dentro de igreja, onde eles se colocam maioral para o povo, nos seus púlpitos, criaram os seus altares, onde se colocaram como mediador de Deus para o povo. O povo tem que estar submisso a eles para poder Deus ouvi-los. E o povo preso nessa mentira, idolatrando, venerando seus líderes e vivendo essa banalização, esse culto pagão dentro de igreja, adorando os homens nos altares, que diz que é o altar de Deus, que é o lugar sagrado, de onde o povo se dirige para oferecer a Deus alguma coisa, e Deus não recebe nada disso, porque não é por essa direção, não é por dentro da igreja, não é pela direção do altar, não é pela mediação de pastor, papo, padre. A tua adoração a Deus verdadeira só vai ser recebida quando tu estiver em Cristo. E a adoração a Deus não é dentro de ritual de culto religioso. A adoração a Deus é na nossa vida, no nosso viver, subjugado a Cristo, o governo de Deus, por onde nós temos que estar submisso a Ele, obedecendo a Ele, vivendo para Ele, pelo governo de Deus que é Cristo. Não nenhum sistema religioso, nem líder de sistema religioso nenhum. Então é isso, gente, que eu busco sempre levar para vocês. Eu estou aqui de férias com a minha família, aqui em Alagoas, né, se divertindo muito. Obrigado, Deus, por esse momento que o Senhor me concede, mas sempre ministrando a palavra, levando conhecimento. Sabe por quê? Porque eu sou carta viva de Deus para levar o conhecimento dele a todas as pessoas. Eu não estou restrito nem limitado a um sistema religioso na autoridade de nenhum líder religioso. Jesus me colocou nesse princípio. Jesus me chamou e enviou. A minha vida em Cristo, eu vivo ela abrangentemente, abundantemente, aonde eu estiver. Eu não vivo a minha vida em Cristo aprisionado dentro de uma bolha denominacional igreja. O apóstolo Paulo ele vai dizer assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo-a na fé no Filho de Deus. Não vivo mais uma vida de fé de igreja, de ativismo de igreja, de vida centralizada de igreja, como se fosse a fé em Deus. A minha fé em Deus hoje é vivida em Cristo, por Cristo. Num campo abrangente, não restrito, centralizado dentro de igreja. Amém? Então aprendam isso, sejam libertos, conheçam a verdade. Esse que fala com você, o irmão Wellington Ramos, compromissado com o reino de Deus, levando sempre a luz de Deus ao mundo, que é o Evangelho, por onde o diabo ele trabalha para cegar o entendimento dos incrédulos, para que não contemple a luz do Evangelho e da glória de Cristo. É o que está escrito, 2 Coríntios 4:4. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que não contemple a verdade do Evangelho de Cristo e vivam esse Evangelho anátema, mentiroso, dentro das igrejas. Porque dentro desses ambientes religiosos o povo está vivendo o anátema, heresias de perdição, negando ao Senhor e se afastando dele. E o pior, o diabo fazendo essas pessoas pensar que estão indo a Deus, adorando a Deus, servindo a Deus. É a mentira do diabo pregada para esse povo dentro do sistema como verdade de Deus. É o que Jesus disse, que o diabo trabalha para tirar a palavra do entendimento do ser humano. Para quê? Para que ele não venha ser salvo, conhecendo a verdade que a palavra revela. É por isso que o diabo faz as pessoas desprezar a verdade do Evangelho. O povo hoje está atrás de culto de poder, culto de milagre, culto de unção, culto de libertação, de show, de profecia, de profetada, de visão, de revelação. Hoje, esses ambientes religiosos chamados igreja virou um espaço de entretenimentos.
em nome de Deus, um espaço de atrações em nome de Deus, eventos em nome de Deus, onde os astros, as estrelas se apresentam nos ambientes igreja, nos palcos chamados de púlpito, de altar. Diante de Deus, nada disso tem valor, nada disso está levando-se a Deus, nada disso Deus recebe. Deus está abominando essas reuniões solenes dentro dessas congregações igreja. Deus está abominando o que se vive dentro desses ambientes, nessa direção. A vida com Deus não é isso. Não é nada disso que Deus pede para viver para Ele. É preciso você conhecer a verdade do Evangelho, ser liberto, e esse é o meu trabalho, levar o conhecimento da verdade que liberta. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela atenção de vocês. Direto de Alagoas, Maragogi, dando para vocês aqui a mensagem, o conhecimento, a advertência, a exortação, a demonstração, a correção da palavra de Deus, para livrar você do engano, do erro e da mentira, e libertar sua mente, para que, na verdade, você viva a vida com Deus verdadeiramente. O irmão Wellington Ramos, sempre a serviço do reino de Deus. O meu compromisso não é com nenhuma denominação institucional religiosa. O meu compromisso não é com nenhum líder religioso. A minha vida não está devota e consagrada a viver para Deus dentro de nenhuma religião ou por meio de nenhuma religião. É em Cristo e por Cristo. O meu compromisso é com Cristo em pregar o Evangelho da salvação que Cristo nos trouxe, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.